Fala pessoal do canal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês aí uma entrevista do Casagrande na CNN Brasil. O link vai estar na descrição aí, os créditos pro canal da CNN. Mas no vídeo aí o Casagrande tá falando do Neymar, cara. Qual que é a perspectiva dele em relação ao futuro do Neymar no futebol e se ele vai ou não vai pra Copa e as condições dele. O vídeo tá muito legal, assiste até o final, hein? Mas antes, se inscreva no canal e dá um like e ative o sininho aí para mais notificações. Então bora pro vídeo, rapaziada. Você talvez seja o maior crítico e já há algum tempo do Neymar, né? Já teve até troca de farpas aí de redes sociais, mas você sempre teve uma opinião muito franca e muito sincera sobre o Neymar, e há muito tempo, não é de agora. Como é que você analisa, faltando aí 8 meses, 9 meses para uma Copa do Mundo, a situação do Neymar? Então, primeiro vamos falar de comportamento. A minha primeira crítica foi sobre o comportamento. Eu falei que o Neymar era isso que ele está sendo hoje, em 2018. Ele estava começando ali mostrar sinais de uma certa soberba, de se comportando como um cara mimado, lá em 2018. Eu falei no programa Redação lá do Sport TV que eu tava um dia, que, pô, o Neymar é mimado, quase o mundo caiu. Parecia que eu tinha ofendido o Neymar. Até num programa de mesa redonda que tava o pai dele, o pai dele também tava revoltado. Eu falei, gente, você sabe que é mimado? Mimado não é uma ofensa. Mimado é uma característica da personalidade da pessoa que não assume seus compromissos e recorre aos pais. É só olhar o dicionário. Foi isso que eu falei. O mimado não era uma ofensa. Era que eu tava vendo que ele não assumia a responsabilidade, ele tava ficando com um comportamento estranho para um atleta, e hoje está no auge, né? Essa questão do comportamento dele desconectado com a realidade está no auge. O último jogo com o Flamengo foi a maior prova disso. Na parte técnica, ele sempre foi um grande jogador, muito acima da média. Só que ele não é mais. Há uns 4 anos. Não é mais. Teve muitas contusões, não se tratou direito. Ele teve uma lesão de ligamento cruzado. 2 meses depois ele estava num cruzeiro que ele mesmo organizou, de muleta e tudo mais. Eu fiz essa cirurgia e sei que o pós-operatório é muito importante, a recuperação é muito importante. Ele teve outras fraturas de pé, ele teve várias extensões muscular. Então, cara, e ele é um cara que ele sempre apostou na técnica dele. Ele sempre apostou que a técnica dele superaria qualquer deficiência física que ele tem. Só que o futebol mudou. Até, sei lá, 4 anos atrás, se ele tivesse bem, se ele tivesse 70% bem fisicamente, mas com a técnica dele, ele jogaria. Hoje não. Hoje é intenso. Intensidade. Você olha as entrevistas coletivas dos treinadores, eles só falam em intensidade. O Ancelotti, só vou convocar jogador que tiver 100% fisicamente e tenha intensidade de jogo. O Jorge... Galera, e considerando também que o Neymar, né? Ele já tá com 33 para 34 anos, cara. E pesa, né? Essa idade pesa em recuperação de lesão também, né? Tem que levar em consideração isso também. Jesus não inscreveu o Neymar no Campeonato Árabe, porque o que ele falou? O Neymar não acompanha o ritmo dos outros jogadores. No futebol árabe. No futebol árabe, no time dele. Então é isso. Hoje você vê o Neymar em campo, é fácil roubar a bola dele, ele não tem velocidade para dar o contra-ataque, ele não tem explosão pro drible, ele não se movimenta pouco, e aí não dá para jogar. Aí eu fico assim, as pessoas, né, eu participo de programa, as pessoas ainda, pô, eu convocaria o Neymar. Gente, o Neymar não está conseguindo jogar no Campeonato Brasileiro. Como que você convocaria o Neymar? Hoje, é absurdo, na minha opinião, dizer hoje que os caras convocariam o Neymar. Eles falam que convocam o Neymar pela imaginação deles que o Neymar possa vir a acontecer. Isso aquele Neymar de 2016, 17, 18, de 20 até. Mas não é assim. Quando você vai fazer uma análise, você me perguntou agora, que você levaria o Neymar? Você me perguntou, você levaria o Neymar? Pergunto, você levaria o Neymar? Eu não levaria pelo que eu estou vendo agora. Eu não posso falar que eu levo pelo que eu imagino que ele possa se recuperar. Não, a análise tem que ser concreta, real, em cima daquilo que você está vendo, não aquilo que você imagina que possa acontecer. Então, o que eu estou vendo de Neymar, eu não levaria para a Copa, e ele não está conseguindo nem jogar no Santos. Santos e Flamengo, ele foi péssimo. Então você imagina Santos e Flamengo, aí vamos passar para a seleção, Brasil e Argentina.
Se ele jogando daquele jeito, ele não pega na bola. E o Brasil fica com 10 em campo. Hoje nenhum time pode se dar o luxo de ter um jogador que não tem intensidade. Galera, eu até entendo aí que o Casagrande está falando, né? Uma coisa coerente. Mas assim, se analisar a história, em 66 o Brasil saiu da Copa na primeira fase, o Pelé saiu se machucado, né? Foi a pior participação do Brasil em Copas. E na Copa de 70 o pessoal falou que ele já estava velho, que ele não ia virar nada, que nem não era para ser convocado, né? Mas aí o Zagallo acabou convocando e ele arrebentou na Copa. Ele fez as maiores jogadas deles da história aí na Copa de 70. E o Brasil ganhou a Copa e é considerado uma das melhores seleções de todos os tempos. Também a gente pode considerar aí o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, que estava machucado, com o joelho estourado, e acabou indo para a Copa de 2002 e arrebentou e foi o cara da Copa. E o Neymar, cara, é isso aí que tá. Ele é craque, velho. E eu sei que o Casagrande tá falando aí, tem coerência, mas assim, de repente, o cara explode na Copa, do nada. E o Ancelotti vai ter que, na hora de bater o martelo aí pra confirmar, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha, cara, eu acho. Dá tempo do Neymar se recuperar? Depende dele. Ele não mostra isso. Por isso que o meu debate com as pessoas que falam que levariam é exatamente isso. Eu vejo hoje. Essa pergunta que você fez, dá tempo do Neymar se recuperar? Essa sua pergunta estão fazendo desde o começo do ano. Em fevereiro, já fala, será que vai dar tempo do Neymar recuperar? Em julho, será que o Neymar se recupera? Em agosto, será que o Neymar se recupera? Nós estamos em novembro e a pergunta é a mesma. Então olha quanto tempo, já são quase 12 meses que a pergunta é a mesma e o resultado é o que nós estamos vendo. Não recuperou. O Neymar está pior hoje do que ele estava quando ele jogou no começo do Campeonato Brasileiro, que ele jogou 7 partidas, 90 minutos, não jogou bem, mas estava muito melhor do que hoje. Muito melhor. Hoje ele está no pior momento do ano do Neymar aqui no Brasil. Com a idade do Neymar, um jogador com 33 anos, partindo para 34, terá 34 na Copa do Mundo. Se ele hoje falar o seguinte, olha, eu vou tirar esse período agora para me dedicar intensamente, é possível o atleta se recuperar clinicamente, fisiologicamente, para chegar bem a uma Copa do Mundo, se ele fizer ali 6 meses de uma intensa preparação? Claro, não pode se iludir que se o Neymar fizer isso, ele vai voltar a ser o Neymar que nós vimos em 13, 14, 15, 16, porque mudou. Ele se machucou muito, então você perde mobilidade, você perde algumas coisas, força física, explosão, algumas coisas você perde com ligamento cruzado, com fratura, com distensão muscular. Mas ele conseguiria estar num estágio importante para poder decidir jogos. Só que o maior problema do Neymar não é a questão física só, é a questão mental, é a questão psicológica, é como ele se vê. Eu falei no programa do Galvão, né, o Galvão e Amigos, que é assim, o que me preocupa muito no Neymar é olhar para ele, ver as entrevistas dele e perceber que ele está numa fase de negação. Ele tá num mundo paralelo, num universo paralelo, porque ele fala, ele cobra como se ele estivesse jogando muito bem e os outros jogadores do Santos jogando mal. Ele cobra o Vojvoda quando ele é substituído como se ele estivesse bem no jogo e o Vojvoda estava cometendo uma injustiça em tirá-lo. Então esse tipo de fala mostra que o cara está negando a atual condição dele. É uma questão psicológica mesmo. A negação é uma questão psicológica. Às vezes você nega um fato que você não está querendo encarar, uma dificuldade sua, um problema e tudo mais. E eu acho que o Neymar nesse momento está na negação. E quando você tá na negação, cara, não adianta. Galera, foi esse o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aí. Valeu, um abraço a todos aí.